Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando Maelstrom da Luz do Dia capítulo 7. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 7, Desespero e Fúria. Sexta, 10h47 da manhã. O sol brilhava alto quando Naruto e Ivan chegaram à loja de veículos na parte mais movimentada do centro comercial. Era uma daquelas lojas envidraçadas, com brilho demais e música genérica tocando num volume meio alto. Modelos de motos reluzentes estavam alinhadas na calçada como soldados prontos para exibição. A maior atração estava bem no meio da loja, uma Honda Fury, negra como carvão polido, motor V-twin, suspensão personalizada e guidão estilo drag, o tipo de máquina que fazia o coração de qualquer adolescente bater mais forte. Ivan estava quase babando. Cara, essa é a moto. É tipo um dragão cromado. Olha esse motor. Tu vai virar lenda com isso! Exclamou, dando tapinhas empolgados nas costas de Naruto. Naruto, por outro lado, estava estranhamente calmo. As mãos nos bolsos, ele parecia mais interessado em olhar ao redor da loja do que na Fury. Ivan franziu o senho. Ué, não é essa que você falou a semana inteira que ia comprar? Naruto olhou para a Fury por alguns segundos, pensativo. Ela era realmente incrível, o tipo de moto que faria qualquer um descer da calçada só pelo ronco do motor. Mas então, ele virou de leve a cabeça, olhando para o outro lado no mostrador da vitrine. Ali, erguida sobre uma plataforma, estava uma Vespa 300 GTS super vermelha, brilhando como uma maçã italiana recém-encerrada. Catalisador de um cilindro, moto Quasar de 4 marchas, farol redondo clássico, curvas suaves, banco de couro claro, estilo retro com um charme difícil de ignorar. Ela parecia quase gentil. Quase como se dissesse, eu não mordo, mas vou te levar longe. Naruto sorriu. Na real, é aquela que eu vou levar. Ivan arregalou os olhos. Aquela? A Vespa? Ele deu uma risada meio engasgada. Você tá brincando, né? Eu pensei que você queria uma moto que fosse tipo, uma extensão da sua alma rebelde ou algo assim. Naruto deu de ombros com um sorriso tranquilo, já se dirigindo até o vendedor. Pois é. Mas acontece que minha alma rebelde agora tem que pensar em alguém além de mim. Ivan o seguiu, ainda confuso. Você tá bem? Teve um derrame de manhã. Naruto riu. Depois que começaram o processo de compra e o vendedor saiu para preparar os documentos, ele se encostou numa das colunas da loja e finalmente explicou, em voz baixa, olhando para os lados. Discretamente, eu e a Clara. A gente tá junto agora. Ivan ficou com a boca aberta por um segundo. Espera, tipo, juntos. Naruto assentiu com um leve sorriso. Namorados secretos que precisam esperar um pouco para contar pros pais juntos. Ivan piscou algumas vezes, tentando processar. Uau, vocês dois. Caramba! Isso explica muita coisa. Mas então por que a Vespa? Naruto deu um leve chute no chão, envergonhado, mas ainda com o sorriso de quem estava satisfeito com a própria escolha. Porque quando os pais dela souberem, eu quero estar à frente da expectativa. Tipo, eu não quero ser o garoto da jaqueta de couro numa moto que berra delinquente ao passar. Quero ser o cara que poderia ter comprado a Fury, mas escolheu a Vespa. Mais calma. Mais respeitosa. Sabe? Ivan soltou um assobio impressionado. Uau, isso é tipo o movimento mais cuidadoso e estratégico que você já fez na vida. É. Eu tô jogando xadrez emocional agora. Ele riu. Quero que o pai dela olhe pela janela e veja a Vespa e pense, ah, esse garoto talvez seja confiável. Não preciso chamar a polícia, ponto. Ivan cruzou os braços, ainda olhando a Vespa com desconfiança. Bom, pelo menos a cor é legal. Vermelha. Chama a atenção.
Você vai parecer o entregador mais estiloso da cidade. Naruto o empurrou de leve com o ombro. Cala a boca. Ivan riu e ergue as mãos. Tô brincando, tô brincando. Mas sério, parabéns, cara. Pela moto, e pela Clara. Vocês dois, combinam. Naruto olhou mais uma vez para a Vespa, agora com um brilho sonhador nos olhos. Valeu. É só o começo, mas quero fazer as coisas do jeito certo. E assim, enquanto o vendedor voltava com os papéis e a chave, Naruto deu mais um passo rumo à nova fase da sua vida, não só como caçador de trolls, mas agora como um namorado secreto tentando equilibrar amor, dever e escolhas conscientes de veículos motorizados. As portas de vidro automático da loja se abriram com um leve PSHHT, liberando Naruto e Ivan para o calor ameno da manhã. O sol refletia nos painéis cromados da fachada, enquanto uma brisa suave fazia balançar a faixa de promoção de primavera presa entre dois postes. Os dois pararam bem diante da vitrine principal da loja. Lá dentro, em um pequeno palanque giratório envolto por luzes direcionais, estava ela, a Vespa 300 GTS super vermelha, recém-polida, reluzente sob a iluminação suave. O farol redondo refletia o céu como um espelho, o escudo frontal ostentava o logotipo clássico, e o banco claro de couro parecia convidar para uma primeira volta. A plataforma girava lentamente, mostrando o veículo de todos os ângulos, um modelo de elegância urbana em meio a tantas motocicletas que gritavam agressividade. Naruto parou, cruzou os braços e soltou um suspiro baixo e satisfeito. Ela parece até estar sorrindo, né? Comentou, com um sorriso tranquilo no canto dos lábios. Ivan parou ao lado, ainda tentando digerir tudo. Vou te dizer, ainda acho estranho. Não pelo estilo, ela é bonita, de verdade. Mas eu nunca pensei que o Naruto Uzumaki ia escolher um veículo que vem com porta-luvas. Naruto soltou uma risada nasal, sem tirar os olhos da Vespa. É. Mas sabe o que mais vem com ela? Uma chance de não ser odiado pelos sogros antes mesmo de abrir a boca. Justo, Ivan concordou, colocando as mãos nos bolsos. Ele se virou e encarou o amigo de perfil por um momento. E? Tá mesmo decidido, né? Naruto assentiu devagar. Já falei com o vendedor. Ele está terminando de preparar os papéis, o certificado de venda, essas coisas todas. Ficou combinado que passo aqui mais tarde, tipo, no fim da tarde eu volto e já levo com tudo assinado. Ivan levantou uma sobrancelha. Você vai contar para ela? Hoje não. Mas ela vai descobrir eventualmente. E entre ser surpreendida por mim chegando com uma Harley gritando pela rua ou uma Vespa silenciosa, prefiro a Vespa. Ele piscou. Vai por mim, Ivan. Estou tentando sobreviver até o Natal. Os dois riram juntos. Ivan se encostou num pilar da fachada, observando o reflexo deles no vidro da loja. E a Clara? Ela sabe que você comprou uma scooter por causa dela. Naruto sorriu de canto, olhando fixamente para o farol redondo da Vespa como se visse o rosto dela refletido ali. Ainda não. Mas vai entender. Eu quero que, quando ela olhar para mim nessa Vespa, ela pense, esse cara me leva a sério. Não só como namorado, mas como alguém que pensa antes de agir. Ivan o observou em silêncio por alguns segundos, depois soltou um assobio. Cara, você tá muito mais apaixonado do que eu pensava. Naruto se afastou da vitrine e deu um leve soco no ombro do amigo. E você tá muito mais fofoqueiro do que devia. Confirma que eu tô errado então, Ivan provocou. Naruto apenas sorriu. Não vou confirmar nada. Mas posso dizer que, às vezes, quando você encontra alguém que te faz querer ser melhor, vale a pena trocar o rugido de um motor por um ronronar mais calmo. Ivan correu para alcançá-lo. Isso foi uma metáfora? Com barulhos de motor. Foi, disse Naruto, colocando os óculos escuros. E eu tô começando a curtir esse novo estilo. Naruto ainda estava parado diante da vitrine, os braços cruzados, enquanto Ivan fazia piadas ao seu lado. O brilho do sol sobre o vidro criava uma espécie de reflexo sutil,
como uma segunda imagem do mundo real sobreposta na superfície lisa da vitrine. Foi então que algo se moveu nesse reflexo. Um borrão esverdeado cruzou rapidamente o topo da vitrine, passando sobre um dos prédios baixos do outro lado da rua. O movimento foi rápido, mas distinto o suficiente para captar a atenção de Naruto. Goblin, ele murmurou, franzindo o senho e endireitando o corpo. O quê? Ivan perguntou, confuso, se virando para o amigo. Você disse Gol. Antes que pudesse completar, Naruto já estava apontando diretamente para o reflexo. Ali. No prédio. Eu juro que vi um Goblin, correndo. Ivan olhou na direção indicada, os olhos estreitados pelo sol. No início, tudo parecia calmo. Mas então, um som cortou o ar, agudo, abafado, vindo de cima. Choro de bebê. Ambos congelaram por um segundo. Naruto imediatamente olhou para cima e viu algo, uma figura pequena e deformada correndo equilibrada sobre um fio de eletricidade, esticado entre dois postes. E nos braços dela, uma forma pequena, enrolada em uma manta clara. O som do choro ficou mais alto, desesperado. Sem hesitar, Naruto disparou pela rua. Ele tá com um bebê. Vambora! Gritou por cima do ombro. Ivan tropeçou para acompanhá-lo, mas Naruto já estava quase 2 quarteirões à frente em segundos, os pés batendo com força contra o concreto, desviando de pedestres e saltando por cima de uma banca de jornal. Seu olhar estava fixo no Goblin, que corria em zigue-zague sobre os fios altos, claramente indo em direção à zona mais industrial da cidade. O sol batia forte agora, e o calor da perseguição fazia o ar parecer vibrar ao redor de Naruto. Ele entrou por um atalho lateral, uma viela estreita entre dois prédios de tijolo vermelho e muros rabiscados com grafite, até parar em um beco sem saída. Naruto respirava com força, olhos escaneando cada canto. Lixo empilhado, um portão de ferro trancado, e uma escada de incêndio alta demais para ter sido usada recentemente. O Goblin havia sumido. Droga, murmurou Naruto, girando o corpo com os olhos ainda atentos. Foi então que algo no chão chamou sua atenção. Ali, caído estava um coelhinho de pelúcia branco, e com os olhos de botão. Naruto se ajoelhou, pegando o brinquedo com cuidado. Seus olhos se estreitaram. Logo atrás, Ivan entrou ofegante no beco, quase se dobrando de cansaço, com as mãos nos joelhos e o rosto escorrendo suor. Cê caramba, Naruto! Cê tá maluco? O que foi isso? Eu quase vomitei no caminho. Naruto ainda segurava o pequeno coelho de pelúcia entre os dedos, os olhos fixos nele como se fosse um artefato antigo, carregado de significados ocultos. O bichinho estava sujo, com a pelúcia branca agora acinzentada pela poeira. Mas o detalhe mais marcante era que ele tinha reconhecido de quem era esse bichinho de pelúcia. Henrique, foi a única palavra que Naruto disse. Foi aí que o mundo pareceu parar de girar para Naruto. Sua respiração prendeu. Seus dedos começaram a tremer levemente. Não! Não, não pode ser! Sussurrou, como se a própria negação pudesse anular a realidade. Ivan olhou para ele, confuso. Naruto? O que foi? Você tá pálido. Naruto deu um passo para trás, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Esse coelho. Eu já vi esse coelho antes. É do irmão da Clara. Do Henrique. A voz saiu baixa, trêmula, como se fosse difícil até dizer em voz alta. Ivan arregalou os olhos, um nó se formando na garganta. Se Clara, a sua namorada? Aquele bebê era o irmão dela. Naruto fechou os olhos por um momento, sentindo o sangue esquentar nas têmporas. A lembrança o atingiu como um soco no peito, a única vez que ele esteve na casa de Clara. Esse é o Henrique. E esse coelhinho aqui é o preferido dele. Naruto se curvou lentamente, levando a mão ao peito. Algo dentro dele se partiu, não era só um pressentimento, era como se uma lâmina invisível estivesse cravada no seu coração. O ar ficou pesado, e o som do mundo pareceu sumir ao redor. Ele caiu de joelhos.
Ivan correu até ele, agachando-se ao lado. Naruto. Você tá tendo um colapso, respira, cara. Mas Naruto apenas apertava o coelho contra o peito, os olhos apertados, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela confiou em mim. Ela me deixou entrar na casa dela. Me deixou brincar com o irmão dela. E agora? Agora ele sumiu. A voz dele tremia de culpa, desespero. Eu devia ter sentido, eu devia ter protegido ele. Ivan engoliu em seco, se ajoelhando ao lado do amigo, mas sem saber o que dizer. As palavras pareciam inúteis diante da dor crua que Naruto exalava. Era como se o mundo ao redor estivesse desabando só para ele. Naruto, cara, respira. A gente vai achar ele, ouviu? A gente vai dar um jeito. Ivan tentava manter a calma, com sua própria voz. Mas Naruto não parecia ouvir. Seus olhos estavam arregalados agora, fixos no vazio do chão sujo do beco. A respiração ficou descompassada, o peito subindo e descendo com força. Ele tremia. Não só de frio. Não só de choque. Mas de terror interno. E se ela? E se ela nunca me perdoar? Murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. E se ele se machucar? E se? E se já for tarde demais? De repente, Naruto se levantou de um salto, os olhos vermelhos e marejados, e socou a parede do beco com toda a força que o corpo aguentava. Craque! O som seco do punho atingindo os tijolos reverberou alto. Um filete de sangue escorreu pela mão, os dedos feridos e trêmulos. Merda aia! Gritou, furioso consigo mesmo, a voz rouca ecoando entre os prédios. Ele bateu de novo. E de novo. Eu tava aqui. Eu vi ele. Eu podia ter parado ele. Gritou, entre soluços, sentindo os nós dos dedos já latejando de dor. Ivan agarrou o braço de Naruto, tentando detê-lo. Para, cara. Você vai quebrar a mão. Mas Naruto o empurrou com força, ofegante, o rosto contraído. Você não entende, Ivan. Se a Clara descobrir, se ela descobrir que eu vi o Goblin, que eu tive a chance, que eu falhei, a voz quebrou, ela vai me odiar. Naruto caiu de joelhos outra vez, exausto. O coelho ainda apertado contra o peito, agora manchado com um pouco do sangue da mão ferida. A cabeça abaixada. Os ombros sacudiam com cada soluço que ele não conseguia conter. Silêncio. Um silêncio pesado, cortado apenas pela respiração trêmula dele. Ivan se aproximou devagar, sentando ao lado do amigo. Você não falhou, Naruto. Quem falhou foi aquele monstro. Você correu atrás. Você tentou. E ainda pode tentar de novo. Mas agora. Agora você precisa se acalmar. Se não for forte agora, quem vai ser? Naruto não respondeu de imediato. Mas ao erguer os olhos, mesmo marejados e vermelhos, havia algo diferente no olhar dele, determinação misturada com dor. Ele olhou para o coelho em suas mãos, respirou fundo, e sussurrou, eu vou encontrar ele. Nem que eu tenha que atravessar o submundo. Nem que eu morra tentando. Mercado Troll, forja de heróis. O subterrâneo parecia mais escuro naquele dia. Os cristais dourados da forja de heróis lançavam sombras oscilantes nas paredes de pedra enquanto o som metálico de espadas cortava o ar numa cadência violenta. Naruto estava no centro da arena, completamente vestido com sua armadura de Merlin, a relíquia mágica que uma vez havia sido usada por grandes guerreiros. O brilho da armadura, normalmente puro e nobre, parecia sombrio agora, como se refletisse o tumulto dentro dele. Cada movimento seu deixava um rastro de energia crua, mágica, mas desequilibrada. Blink e Ag observavam à distância, inquietos. Ele não está treinando, está guerreando com demônios invisíveis, murmurou Blink, os 4 olhos fixos em Naruto. Arg! Soltou um resmungo grave, cruzando os braços. Dor profunda, isso não é a luta por força. É a punição.
Naruto girava com a espada ativada, a luz do dia tremulando como se sentisse a fúria de seu portador. Ele atacava um dos golems de treinamento com uma violência desnecessária. A lâmina bateu com força contra o peito de pedra da criatura, rachando o ar, e sem pausa, ele pulou sobre outro alvo, como uma fera que havia sentido o cheiro de sangue. "Mais!" gritou ele para si mesmo, a respiração irregular, o suor se misturando com lágrimas que ele insistia em ignorar. As máquinas mágicas da forja projetavam inimigos simulados, bonecos, armadilhas, até um simulacro de troll. Mas Naruto não os via como ilusões. Para ele, cada inimigo ali era aquele Goblin, o ladrão do dia. O sequestrador. O monstro que levou o bebê. Ele rodopiava, golpeava, chutava, atacava sem hesitação. Mas a técnica estava se distorcendo. "Isso não é estilo de caçador de trolls", sussurrou Blink, preocupadíssimo. "Ele está abrindo mão da forma. Dos princípios." Naruto girou a espada com uma força tão brutal que a jogou contra a parede da arena, onde ela se cravou fundo, faiscando ao contato. Mesmo assim ele continuou. Sem espada. Usando os punhos. As botas da armadura. O corpo inteiro. Um soco destruiu o rosto de pedra de um dos golems. Um chute atravessou o peito de outro. Cada respiração vinha com uma raiva silenciosa. Se eu tivesse sido mais rápido, mais forte. Eu deixei ela acreditar que podia confiar em mim. Eu deveria ter protegido ele. Ele agarrou um golem pela cabeça e o jogou contra o chão com um grito abafado pela dor. Sua armadura começou a vibrar, os traços mágicos acendendo e apagando como se estivessem em conflito. Arg! Deu um passo à frente, mas Blink segurou seu braço com um gesto preocupado. Não ainda. Ele precisa quebrar. Ou não vai se curar. A cada golpe, Naruto parecia afundar mais. Menos herói. Mais instinto. Menos técnica. Mais brutalidade. Como se esperasse que, ao destruir tudo, pudesse apagar a dor dentro dele. E naquele momento, no centro da arena da Forja dos Heróis, cercado por destroços e suor, Naruto já não era mais um guerreiro treinando. Era um jovem afundando lentamente dentro da própria culpa. O som de respiração pesada preenchia o espaço. Os golems de pedra estavam em pedaços espalhados pelo chão da arena. A poeira ainda não havia baixado completamente, mas Naruto permanecia parado no centro, ofegante, com os punhos cerrados. O silêncio era ensurdecedor, apenas quebrado pelo leve zumbido mágico que ainda vibrava em sua armadura. Blink e Argag estavam em alerta. Ivan, presente, estava encostado em uma das colunas de pedra ao redor da arena, suando, os olhos arregalados. Nunca havia visto Naruto assim. E então? Naruto estendeu a mão direita. Os dedos tremiam. O peito arfava. Luz do dia. A palavra foi dita em um sussurro. Ainda assim, a espada respondeu. Com um som sibilante, a luz do dia se desprendeu da parede e voou em linha reta até sua mão aberta, pousando com precisão perfeita. O aço mágico brilhou com um clarão forte e instável, como um trovão contido. Mas algo estava errado. A luz da espada não era pura como era antes em seu tom azul claro. Agora era instável, oscilando entre tons dourados e um vermelho escuro. Naruto olhou para o próprio reflexo na lâmina. E pela primeira vez, ele não se reconheceu. O que eu tô me tornando? Seu sussurro mal chegou aos ouvidos dos outros, mas foi suficiente para Blink dar um passo, hesitante. Mas Naruto cambaleou um pouco para trás, os olhos ainda presos na lâmina. Então ele caiu de joelhos. Eu fracassei. A espada caiu ao seu lado com um tilintar seco. Eu devia estar lá. Eu devia ter impedido, eu devia. As palavras vieram em soluços. As lágrimas vieram em silêncio. Ele cobriu o rosto com as mãos enluvadas, os ombros tremendo com o peso insuportável da culpa. Ela confiou em mim. Clara confiou em mim. A dor finalmente explodiu. Um grito abafado escapou por entre os dentes cerrados.
Um grito de angústia que ecoou por toda a arena, enchendo cada canto com a dor crua de um jovem que carregava nas costas a perda de uma vida inocente, e o medo esmagador de ter perdido também o coração da garota que amava. Ivan correu até ele, mas hesitou ao se aproximar. Era como se Naruto estivesse em ruínas. Arg! Foi o primeiro a se ajoelhar ao lado do garoto. Seu tamanho monstruoso contrastava com a gentileza com que estendeu os braços e colocou a mão enorme sobre o ombro de Naruto. Você ainda tem escolha, ainda pode ser quem é, disse ele, com a voz grave, mas cheia de compaixão. Naruto não respondeu. Mas não afastou o gesto. Blink veio logo depois, ajoelhando-se ao lado oposto. Sentir culpa é o que te separa dos monstros, mas se entregar a ela, Naruto, é o que te leva a se tornar um. A armadura começou a apagar seu brilho, lentamente, como se sentisse a dor de seu portador e respondesse com luto. Naruto, ainda ajoelhado, ergueu lentamente a cabeça. Eu preciso salvá-lo. Preciso me redimir. E você vai, disse Ivan, enfim se aproximando e pousando a mão sobre a cabeça do amigo. Mas primeiro, a gente vai te juntar de novo, pedaço por pedaço. Naruto fechou os olhos. Lágrimas continuavam a escorrer, mas agora misturadas a um fio de esperança, por menor que fosse. Forja de heróis, paredão rochoso sobre o abismo algum tempo depois do colapso de Naruto. O silêncio pairava como uma neblina espessa dentro da arena principal. O chão ainda estava manchado com os fragmentos dos golems destruídos, como cicatrizes deixadas pelas batalhas recentes. Mas agora, o foco havia mudado. Não havia mais lâminas, armaduras colidindo ou gritos de combate. Apenas uma longa corda pendurada no vazio, oscilando lentamente sobre um abismo profundo de pedra negra. À sua frente, erguia-se um paredão colossal, esculpido pelas eras, irregular, escorregadio, traiçoeiro. Um desafio de mente e corpo. Naruto, vestindo sua armadura, encarava a parede em silêncio. Respirou fundo e começou a subir. Seus primeiros movimentos foram pesados, arrastados. A armadura, embora leve para os padrões mágicos, ainda pesava sobre seus ombros cansados. Mas o verdadeiro peso não estava no metal, estava nas memórias. A mente de Naruto vagava. O rosto de Henrique. A culpa. As palavras cruéis ditas por impulso. A dor de se sentir impotente, de falhar. Você falhou. Você deveria ter feito algo. Você perdeu alguém. Então, o primeiro jato de fogo explodiu. Foom! Um rugido ardente, a menos de 1 metro de sua cabeça. O calor o atingiu como um tapa. Reflexivamente, ele saltou para o lado, os dedos se agarrando a uma fenda estreita. Outro jato explodiu logo abaixo de onde estivera segundos antes. Ele prendeu a respiração. O coração acelerou. E pela primeira vez em horas, ele não pensava em falhar. Pensava em subir. Mais alto. Outro jato de labaredas à esquerda. Naruto se moveu com agilidade, escalando com precisão quase instintiva. Mais acima, outra rajada. Ele girou o corpo, evitando o fogo, e encontrou um apoio com a ponta dos pés. O calor testava sua resistência. A rocha queimava as palmas de suas mãos através das luvas. Blink observava de baixo, com atenção e orgulho nos olhos. A escalada, meu caro, é um lembrete. Não importa quantas vezes a vida tente te fazer cair, você pode sempre subir mais alto. Naruto não respondeu. Mas suas mãos apertaram as rochas com mais firmeza. Os olhos estavam focados. Determinados. Mais 1 metro. Depois outro. A parede parecia viva, cuspindo labaredas de tempos em tempos. Mas Naruto era rápido. Preciso. Enquanto subia, entre um apoio e outro, ele perguntou, com a voz rouca pelo esforço, me diz uma coisa, Blink, por que os mutantes iriam querer um bebê? Blink hesitou por um segundo, então respondeu, é possível que pretendam trocá-lo por um trocado, um mutante. Naruto apertou os dentes. Então você está dizendo.
Que eles sequestram bebês humanos e os trocam por réplicas disfarçadas. Precisamente, mestre Naruto. Ivan, que os observava mais abaixo, arregalou os olhos. Então, quer dizer que o que seja, aquilo que está na casa de Clara agora não é o irmão dela? E sim um bebê mutante. Blink assentiu, sua expressão ficando mais séria. Para um trocada manter sua forma no nosso mundo, a criança original precisa estar viva e bem. Nenhum mal é feito a ela. E posso garantir que não há lugar mais seguro para um bebê do que nas profundezas do berçário das terras sombrias. As palavras pairaram no ar por um momento. O calor, as pedras, o esforço. Tudo parecia desaparecer por um instante, dando lugar à esperança. As labaredas voltaram a explodir com frequência agora. A parede pulsava com vida e ameaça, mas Naruto continuava. O suor escorria por seu rosto. Os músculos ardiam. A armadura já parecia pesar o dobro. Mas ele não parava. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele estava livre. Livre da culpa. É bom saber que o Henrique está seguro, mesmo que seja nas mãos dos inimigos, disse Naruto, ofegante, enquanto saltava para uma rocha mais acima, suspensa sobre o abismo. A voz saía firme, mas com uma tristeza quieta escondida entre as palavras. Lá em cima, Ivan bufou, visivelmente mais inquieto enquanto alimentava a Arg com várias fitas VHS, colocando-a como se fosse um prato de comida. O troll de pedra mastigava as fitas como se fossem biscoitos. Segura as pontas aí! Ivan falou, olhando para Blink com olhos arregalados. Estamos assumindo que eles levaram o Henrique pro tal berçário das terras sombrias, mas espera lá. Não é de lá que o Gumar tá tentando escapar? Isso não parece meio péssimo? A paranoia latejava na voz de Ivan. Blink, com sua típica calma erudita, ergueu duas de suas mãos esquerdas na altura do rosto, juntando os dedos em forma de funil estreito, como se estivesse comprimindo uma ideia entre os dedos. O portal para o reino das trevas permanece fechado, mas isso não impede que rachaduras que se formam com o tempo. Rachaduras pequenas e estreitas. Imperfeições mágicas, pelas quais podem passar criaturas menores. Ele terminou sua frase com uma expressão carregada, como se cada palavra estivesse pesando mais do que a anterior. Arg, que observava tudo com olhos bondosos e curiosos, estendeu suas mãos de pedra e as afastou lentamente, indicando um tamanho entre 30 e 40 centímetros. Criaturinhas como duendes e bebês. O grupo ficou em silêncio por um instante. O som do fogo ainda subia da parede como uma respiração viva, mas a conversa era mais fria. Mais sombria. Naruto, escalando mais rápido agora, grunhiu ao escapar por pouco de 5 rajadas de fogo simultâneas. Seu corpo se movia como de um predador focado, desviando por instinto e força. Mas sua mente estava mais afiada do que nunca. Bem, já sabemos quem foi o bebê trocado. Ele agarrou uma pedra afiada, forçando o corpo para cima com um impulso poderoso. Agora só precisamos desmascarar esse trocada. E dessa vez, teremos uma prova tangível. Algo que o Vendel poderá ver com os próprios olhos, cara a cara. Com um último esforço, Naruto alcançou o topo. Suas mãos puxaram seu corpo para cima do chão, e ele se ajoelhou, arfando. O peito subia e descia com a respiração pesada, gotas de suor pingando de seu queixo sobre a pedra quente. O sol da forja brilhava contra sua armadura. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ivan gritou com um meio sorriso no rosto, nada mal, garoto. Arg bateu palmas lentas, mas poderosas, que ecoaram como trovões amistosos nas paredes da arena. Blink, com orgulho nos olhos, declarou, hoje, você não derrotou goblins, nem golems, nem inimigos de carne e osso. Mas venceu algo muito mais perigoso, mestre Naruto, seus próprios pensamentos. Sombrios. Naruto soltou a corda amarrada à cintura, a ponta caindo com um som seco até desaparecer no abismo abaixo. Ficou em pé lentamente, a armadura rangendo. O vento soprou, balançando levemente sua capa, trazendo um cheiro de cinzas e metal quente.
Ele olhou para o vazio abaixo. Um oceano negro de pedra e distância. O calor do desafio ainda pulsava atrás de si, mas lá em frente, pela primeira vez desde o desaparecimento de Henrique, Naruto respirou fundo. Sem dor no peito. Bem, disse Blink. A única lição clara de hoje que aprendemos é que Arcade é muito mais perigosa do que imaginávamos para vocês dois. Naruto ao menos tem Draal para proteger sua casa. E Ivan, você tem o Arg para proteger o seu. Ivan olhou para o lado, cruzando os braços. Ivan abriu um largo sorriso, claramente animado com a ideia. Seus olhos brilharam como se tivesse acabado de ter uma grande sacada. Eu tô bem servido de segurança! Exclamou, olhando para Arg com empolgação. Sem pensar duas vezes, ele ergue a mão. Arg respondeu prontamente, batendo a mão enorme de pedra contra a de Ivan amistoso. O som ecoou como um trovão feliz pela forja. Escola de Arcadia Oaks. O som das rodas finas cortando o asfalto ecoava entre as ruas silenciosas. Naruto e Ivan vinham lado a lado em suas bicicletas. Naruto pedalava em silêncio, o corpo ainda enrijecido pelo esforço da escalada, mas com a mente inquieta. Já Ivan parecia atento ao redor, o pé pronto para frear ao menor sinal de confusão ou goblins. Chegaram à frente da escola. O pátio ainda estava vazio, alguns alunos entrando aos poucos. A estrutura de metal para bicicletas ficava perto da cerca lateral, enferrujada em alguns pontos, mas firme. Naruto estacionou primeiro. Apoiou a bike com um giro rápido do guidão e soltou a corrente de segurança num gesto automático. Ivan parou ao lado, desceu com um pulo leve e começou a prender a própria bicicleta. Foi quando Naruto se abaixou para soltar o capacete que algo caiu de sua mochila aberta, o pequeno bichinho de pelúcia. Aquele coelhinho branco. O mesmo que ele carregara. O mesmo que Henrique segurava no colo quando sumiu. Naruto congelou. O brinquedo estava no chão, sujo de poeira e grama úmida, os olhinhos de botão olhando para cima com uma expressão inocente e vazia. Por um segundo, o mundo ao redor silenciou. Tudo se apagou, como se restassem apenas ele e o coelho. Seus olhos se apertaram, confusos. As mãos tremeram antes de tocar o brinquedo. Quando pegou, ficou um momento com os dedos pressionando o tecido velho e macio. Aquele objeto pesava mais que qualquer arma. Hey! Ivan falou em voz baixa, percebendo o jeito que Naruto ficou imóvel. Você tá bem, cara? Naruto não respondeu de imediato. Apenas inspirou fundo, fechando os olhos por um segundo, tentando empurrar a dor para o fundo do peito. Depois abriu os olhos novamente, ainda segurando o coelho contra o peito, não com desespero desta vez, mas com reverência. Como se fosse um lembrete de que ele ainda tinha algo a consertar. Murmurou, a voz baixa, quase áspera. Tô tentando ficar. Ivan olhou para ele com seriedade, depois assentiu uma única vez, respeitando o silêncio do amigo. Não fez piada. Não quebrou o momento. Só ficou ali, firme ao lado. Até que a voz de Clara tirou ele de seu pensamento. Naruto ainda segurava o pequeno coelho de pelúcia nas mãos quando Clara se aproximou, com os olhos arregalados e uma expressão de surpresa suave. Naruto, você achou o Suzy Sonose, o coelhinho do meu irmão? Disse ela, a voz carregada de alívio e emoção. Eu procurei por toda a parte. Naruto abriu um pequeno sorriso. Mesmo tentando manter a postura despreocupada, havia um calor sincero em seu olhar, um carinho contido, reservado só para ela. Afinal, ninguém sabia que eram namorados ainda. Então, que bom que fui eu quem achou, respondeu ele, oferecendo o coelhinho para ela com cuidado, como se fosse feito de vidro. Claro, pegou com ternura, abraçando o brinquedo por um segundo antes de voltar os olhos para Naruto, um pouco mais sérios agora. Meu irmão ficou estranho depois que perdeu ele. Começou a agir diferente. Tipo, diferente mesmo. Como se não fosse mais ele. As palavras de Clara atingiram Naruto como um trovão silencioso. Era tudo o que ele precisava ouvir. Então é isso, pensou, enquanto disfarçava o peso da revelação com um tom casual.
Bom, achei ele caído no chão por aí. E, seu irmão? Ele está bem, eu suponho. Perguntou Naruto, fingindo desinteresse, mas por dentro seu coração disparava. Ele acabava de ter certeza, o irmão de Clara havia sido trocado. Ivan se aproximou, curiosamente olhando o bichinho nas mãos de Clara. Oi, Clara. Só para confirmar, esse coelhinho aí é mesmo o do seu irmão. Clara deu uma risadinha e virou o brinquedo nas mãos, acariciando a orelha torta como quem acaricia uma memória. Ivan, eu reconheceria o Suzy Sonose da minha infância até de olhos fechados. Um momento, no entanto, foi abruptamente interrompido por uma voz alta e impaciente. Claraia. Lamento, mas não dá para eu ficar de babá amanhã à noite. Não dá, não dá mesmo. Era Mary Wang, a abelha rainha social da escola, marchando a telas como uma tempestade colorida, usando maquiagem impecável, uma blusa de grife e sua clássica atitude de estrela de reality show. Clara franziu o senho. Mary, você prometeu. Meus pais vão estar num evento beneficente nesse sábado, lembra? E é nesse mesmo dia que vai ter o show do Papa Crânio. Ela apontou para a própria camiseta, preta, com o logo da banda em tinta neon. Clara não era fã de gritar, mas seu tom agora era claramente frustrado. Papa Crânio, Mary. Eu uso essa camiseta todo santo dia. E eu te falei dias atrás. O Naruto me deu um ingresso VIP pro show. Foi o Naruto? Mary repetiu, virando os olhos para ele por um instante com um olhar surpreso, quase incrédulo, antes de voltar para Clara. Foi mal, amiga, mas o Dean finalmente me chamou para ir ao cinema. E o Wang? O Wang me convidou para tomar sorvete. E você já viu o Wang? Aqueles jeans coladinhos. O amor me deixa cega, Clara. Mas também me impede de escolher. Mary fez uma voltinha dramática nos próprios cabelos, empolgada demais com suas novas conquistas românticas para perceber a cara de decepção da amiga. Enquanto Clara tentava respirar fundo e segurar a irritação, Naruto e Ivan observavam a cena em silêncio, um pouco afastados. Naruto se inclinou levemente para o lado e sussurrou com descrença: Você acredita nisso? Ivan piscou, ainda digerindo o que ouviu. Quem diria, a Mary é uma assanhadinha que pega geral. Naruto revirou os olhos. O quê? Não? Ok, talvez sim. Mas eu tava me referindo ao fato de que acabamos de confirmar que o irmão da Clara é um trocado. Ivan engoliu em seco. Seus olhos arregalaram como se uma ficha tivesse caído com estrondo. Cara, isso muda tudo. Naruto assentiu, olhando para Clara à distância com uma mistura de preocupação e decisão. Naruto observava Clara tentando conter a frustração com Mary, mas seus olhos voltaram para o coelhinho de pelúcia, símbolo silencioso do mistério que estavam começando a desvendar. Ele apertou os punhos por um instante e então, com decisão nos olhos, deu um passo à frente. Clara, eu posso cuidar dele, disse Naruto com firmeza, mas com gentileza na voz. Clara se virou de imediato, surpresa, os olhos brilhando com uma esperança inesperada. Sério? Você pode? Perguntou, quase sorrindo, mas então seu semblante mudou ligeiramente, tomada por uma pontada de dúvida. Espera, você já cuidou de bebês antes? Naruto deu um leve sorriso, não de orgulho, mas de sinceridade. Um sorriso calmo, quase nostálgico. Sim, claro. Na época do orfanato. Eu era o responsável por cuidar dos bebês e das crianças menores. Por algum motivo, elas confiavam em mim. Acho que sempre entendi o jeito delas de ver o mundo. Clara regalou os olhos, encantada com a revelação. Seu rosto suavizou completamente. Isso é incrível, você é perfeito para isso, Naruto. Sem hesitar, ela deu 2 passos à frente, antes que ele pudesse reagir, depositou um beijo rápido e afetuoso nos lábios dele. Era um gesto pequeno, mas cheio de carinho e significado, e mesmo que ninguém estivesse olhando diretamente, aquele momento parecia iluminar tudo ao redor. Chega lá em casa às 7 em ponto, disse ela com um sorrisinho cúmplice, antes de se virar e caminhar ao lado de Mary, que observava tudo com um olhar mais afiado do que parecia.
Enquanto as duas se afastavam, Mary deu um leve cutucão no braço de Clara, arqueando uma sobrancelha. Beijo rápido, sorrisinho bobo, isso não é mais tão secreto assim, hein? Clara tentou disfarçar, rindo nervosamente. Não sei do que você tá falando. Mary revirou os olhos com um sorriso debochado. Ah, por favor. Você tá mais grudada no Naruto do que o logo da banda Papa Crânio na sua camiseta. Se eu soube, é questão de tempo até a escola inteira perceber também. Clara, um pouco corada, deu um risinho tímido, mas não negou. Ele é diferente, sabe? Não finge ser quem não é, ele só é ele mesmo. E isso já é muito. Mary lançou um olhar surpreso, mas genuinamente impressionado. Uau! Você está mesmo caidinha por ele. Ok, apoio total, mas me chama para contar os detalhes depois. As duas desapareceram entre os alunos no pátio, enquanto a câmera imaginária corta de volta para Naruto e Ivan, que ainda observavam o movimento perto do bicicletário. Ivan coçou a cabeça, pensativo. Ainda existe uma pequena chance de ele não ser um trocado, né, Naruto? Naruto fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. A brisa da manhã bagunçava seus cabelos enquanto ele encarava o horizonte com seriedade. Só há uma maneira de descobrir, disse ele, a voz firme como pedra. Sábado, 7 horas da noite. O ronco suave e moderno da Vespa 300 GTS Super, de um vermelho vibrante e reluzente sob a luz dos postes, ecoava pela rua tranquila. Naruto manobrava com naturalidade, vestindo um moletom preto estilizado com detalhes em laranja queimado, o capuz caindo levemente sobre a nuca. Ele estacionou cuidadosamente em frente à casa dos Nunes, descendo da scooter com um pequeno salto. Antes de subir os degraus da entrada, ele discretamente verificou o interior de seu moletom. Escondida em um bolso interno com fecho estava a pequena ferradura de ferro puro, também conhecida entre os caçadores de trolls como reveladora de mutantes. A textura fria do metal em sua mão o fez respirar fundo. Só por precaução, pensou, subindo os últimos degraus até a varanda. Do outro lado da porta, Clara estava na sala de estar, amarrando um babador no pescoço de seu irmãozinho, que balançava calmamente em um assento suspenso por tiras acolchoadas preso ao teto, desses suportes modernos para bebês. Ela oferecia colheradas de papinha, sorrindo carinhosamente a cada careta engraçada que ele fazia. Então veio a batida leve na porta, seguida da voz suave e familiar. Oi, Clara, disse Naruto do lado de fora. Ela sorriu ao reconhecê-lo de imediato. Pode entrar, Naruto. Ele girou a maçaneta e entrou, limpando os pés no tapete com o símbolo de uma lhama sorridente. Seus olhos foram direto para Clara, ajoelhada diante do irmãozinho com a tigelinha na mão. A cena o fez sorrir, era um lado dela que poucos viam. Deixei a agenda dele presa na porta da geladeira, disse Clara, se levantando com a colher ainda na mão. Depois de brincar um pouco, é só niná-lo. Ele dorme tranquilo se você cantar alguma coisa baixinho ou usar a caixa de sons. Agenda na geladeira. Entendido, respondeu Naruto, olhando curioso para o bebê, que o encarava de volta com olhos grandes e estranhamente atentos. Clara caminhou até uma mesinha de canto e pegou um papel com vários números anotados. E aqui estão os contatos de emergência. Ela estendeu o papel para Naruto, mas antes que ele pudesse pegar, ela hesitou e puxou de volta por um segundo. Mas tem uma coisa. Se acontecer alguma coisa estranha, não liga pros meus pais primeiro, tá? Naruto ergueu uma sobrancelha com um meio sorriso maroto. Ah, por que eles não sabem que você vai ao show da sua banda de rock favorita, com o ingresso VIP que eu comprei? Disse ele, dando um passo à frente com um ar provocador. Clara sorriu, mordendo levemente o lábio inferior. Não somos os únicos com segredos, murmurou, antes de puxá-lo pela gola do moletom e beijá-lo com carinho e intensidade. Foi um beijo apaixonado, mas curto, cheio de cumplicidade, o tipo de gesto que só quem compartilha algo precioso entenderia. Como, por exemplo? Ela disse, deslizando a mão pelo peito dele com carinho. Ter um namorado tão atencioso e perfeito quanto você.
Naruto ficou ligeiramente corado, mas segurou sua mão com firmeza. E eu não deixaria de cuidar do seu irmão nem se o Papa Crânio tocasse aqui na calçada, respondeu ele com um sorriso confiante. Clara soltou uma risada doce e se virou para pegar sua bolsa, uma mochila azul celeste com pequenos pingentes prateados pendurados no zíper, uma estrela, um planeta e um microfone em miniatura. Enquanto terminava de ajeitar os últimos fios soltos do cabelo, Clara se olhava no espelho da sala com uma expressão concentrada. Ela alisava a blusa preta com estampa metálica do Papacrânio enquanto falava com Naruto, que observava tudo com um sorriso divertido, encostado no batente da porta com os braços cruzados. Relaxa, meu irmão tá com o cinto de segurança preso direitinho na cadeirinha, disse ela, dando uma olhadinha rápida para o bebê, que balançava preguiçosamente no suporte suspenso. E, sinceramente, ele prefere brincar com a comida do que comer de verdade. Clássico, murmurou. Meus pais foram pro evento beneficente, não vão voltar até de madrugada. Então tecnicamente temos a casa só para nós, quer dizer, você e ele, disse Clara, girando os olhos com leveza enquanto ajeitava a alça da mochila azul celeste no ombro. Ela se aproximou da porta, depois parou subitamente, erguendo um dedo ao ar com uma expressão preocupada. Tô esquecendo alguma coisa, Já falou da rotina dele, já deixou os números de emergência na geladeira, avisou que ele gosta de brincar de esconde-esconde. Naruto começou a listar nos dedos. Ah! E o show? Clara bateu levemente na própria testa, como quem se lembrava de uma última dica. Ah, é. Ele adora jogar tipo esconde-esconde, mas às vezes se esconde de verdade, então cuidado. E? Ela deu uma pausa dramática e apontou para a cozinha. Pode pegar o que quiser na geladeira. Tem torta de maçã, suco de uva, acho que ainda sobrou um pouco de hambúrguer da minha mãe. Só não toca no pudim de morango, é da minha mãe, e ela tem um radar emocional para isso. Entendido. Missão: não comer o pudim. Respondeu Naruto, fazendo uma pequena saudação brincalhona com 2 dedos na testa. Muito bem, soldado, disse Clara, rindo. Ela então se aproximou, deu um beijo rápido, porém cheio de carinho nos lábios de Naruto, e tocou brevemente o rosto dele com a ponta dos dedos. Obrigada, de verdade. Você é incrível. Vai aproveitar o show. Eu cuido daqui, respondeu ele com firmeza e um sorriso confiante. E mais, agora eu tenho que ir. O ponto de ônibus fica um pouco longe e eu preciso correr se quiser pegar o último ônibus antes do horário do show. Disse ela, ajustando a jaqueta jeans por cima da camiseta roxa com estampa da banda favorita. Mas antes que ela pudesse alcançar a maçaneta, Naruto deu um passo à frente com um sorriso misterioso nos lábios. Ei, espera um segundo, você não vai precisar pegar ônibus nenhum. Clara parou, confusa. Como assim? Naruto apenas gesticulou com a cabeça, chamando-a para segui-lo até a varanda. Intrigada, ela o acompanhou porta fora. Foi então que viu. Ali, parada em frente à casa sob a luz suave dos postes da rua, estava uma Vespa 300 GTS super novinha em folha, com pintura vermelho metálico que parecia brilhar como fogo líquido. O cromado reluzia, e o assento preto em couro parecia feito sob medida. Clara ficou boquiaberta. Essa é a sua? Perguntou ela, a voz cheia de admiração. Naruto riu e assentiu. Sim. Mas hoje, ela é sua. Ele estendeu a mão, segurando o próprio capacete preto com detalhes em laranja, junto com a chave da Vespa pendurada em um chaveiro em forma de uma espada estilizada. Agora você mesma pode ir ao show por conta própria. Com estilo, disse ele, piscando um olho para ela. Clara olhou para o capacete, depois para ele, com um sorriso se abrindo lentamente no rosto. Você tá falando sério? Perguntou ela, ainda maravilhada. Claro que sim. E você tem habilitação para dirigir, não tem? É claro que eu tenho, Naruto. Disse ela com orgulho e um brilho malicioso nos olhos. Ela pegou o capacete e a chave com carinho, como se estivesse recebendo um presente de Natal adiantado. Em seguida, girou a chave nos dedos com confiança antes de subir com agilidade na Vespa.
Naruto, por sua vez, foi até ela e começou a ajustar delicadamente os detalhes. Abaixou a barra da calça dela para cobrir o tornozelo, reposicionou a gola da jaqueta para evitar que o vento a incomodasse e afivelou o capacete com cuidado sob o queixo de Clara. Prontinha para voar, disse ele com um sorriso suave. Clara o puxou para perto com as mãos no colarinho e selou o momento com um beijo apaixonado, profundo e cheio de sentimento. Um beijo que dizia mais do que palavras: confiança, amor, parceria. Depois, ela se afastou com relutância, ligou o motor da Vespa, que respondeu com um ronco leve e elegante, e deu uma aceleradinha suave para testar a reação. Naruto deu um passo para trás, cruzando os braços enquanto a observava. Vai com cuidado, princesa do rock. Pode deixar, meu cavaleiro da Vespa, respondeu ela, piscando e rindo. Clara então desceu a rua, com os cabelos esvoaçando por baixo do capacete e a mochila azul balançando nas costas. Ela virou-se uma última vez e acenou com a mão livre, o sorriso ainda estampado no rosto. Naruto ficou parado na calçada, acompanhando com os olhos a luz traseira da Vespa enquanto ela se afastava, desaparecendo aos poucos na distância até que virou a esquina. Somente quando não pôde mais vê-la, ele respirou fundo e sorriu consigo mesmo. Ela é mesmo incrível, murmurou. Então, virou-se e voltou para dentro da casa, onde um bebê o observava em silêncio, balançando lentamente no suporte. O resto da noite estava apenas começando. Naruto voltou a entrar na casa de Clara com passos firmes, mas silenciosos. O som do portão se fechando suavemente atrás dele desapareceu no ar da noite. Ao cruzar a sala de estar, ele lançou um olhar direto para o bebê Henrique, que ainda estava pendurado no suporte acolchoado preso ao teto, balançando preguiçosamente, como se fosse apenas mais um bebê adorável. Mas Naruto sabia melhor do que isso. Ele ficou parado por um instante, apenas observando. Seus olhos se estreitaram, atentos a qualquer detalhe fora do normal. Então, como se nada estivesse errado, um sorriso brincalhão surgiu em seus lábios e ele se agachou até ficar na altura do pequeno. E aí, Henrique, disse com voz suave. Lembra de mim? O Naruto, aquele que brincou com você na segunda-feira aqui na sala. Você ainda lembra, né? Enquanto falava, Naruto puxou com cuidado o amuleto de Merlin de dentro do bolso do moletom preto com detalhes laranja. O metal sagrado brilhou sob a luz quente da luminária, lançando reflexos azuis místicos pelo ambiente. Lembra disso? Pela glória de Merlin, sua voz ganhou um leve tom teatral. O cavaleiro Naruto está aqui para te proteger. Em seguida, com a outra mão, ele pegou um bichinho de pelúcia de coelho. Ou você prefere o Sr. Suzy Sonose? Perguntou Naruto, sacudindo o brinquedo com uma expressão divertida. Henrique olhou para os dois objetos com a inocência típica de um bebê, ou assim parecia. Após alguns segundos de hesitação, ele esticou as mãozinhas e agarrou o amuleto de Merlin, começando a brincar com ele, rindo e mordiscando as bordas como qualquer criança faria. Muito bem, disse Naruto, levantando-se. Enquanto você fica aí brincando com isso, eu vou dar uma olhada na geladeira. Vamos ver se tem alguma coisa comestível. Naruto se afastou tranquilamente para a cozinha, deixando Henrique sozinho na sala de estar. Mas assim que seus passos desapareceram, o ar mudou. Lentamente, Henrique parou de rir. O sorriso em seu rosto se desfez, transformando-se em algo diferente. Seus olhos se estreitaram, e um brilho perverso, quase predatório, surgiu em suas feições. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse escutando vozes que só ele podia ouvir. O riso inocente deu lugar a um sorriso maligno, os olhos agora sem brilho humano. O bebê não era o que aparentava. Mas o que aquela criatura infiltrada não percebeu foi a ferradura de ferro puro se aproximando por trás, segurado por Naruto sem ele saber, e quando ela tocou nele ela brilhou intensamente com uma aura azulada, reagindo à presença sobrenatural do impostor. Quando a energia mágica tocou a pele do bebê, houve um estalo no ar, seguido por uma rajada de luz e faíscas. Um clarão azul preencheu a sala. Num segundo, o disfarce caiu. O que antes era um bebê inofensivo agora se distorcia em uma criatura grotesca, em um pequeno troll verde,
com olhos amarelos e íris vermelhas. Com pelos castanhos nas costas e na cabeça, além de orelhas pontudas. Mas foi tarde demais para o mutante revelado escapar. Antes que pudesse reagir, um grito furioso cortou o ar, carregado de pura fúria. Filho da puta! Bradou Naruto, com a voz vibrando de raiva. O trocado virou a cabeça, apenas para ver Naruto vindo em sua direção como um míssil humano. Ele voava pelo ar com a perna direita armada, como se fosse chutar um pênalti com força suficiente para explodir uma pedra. Seu moletom preto e laranja esvoaçava atrás dele como uma capa agitada pelo vento. O golpe atingiu o trocado em cheio no peito, com um estrondo seco e profundo. A criatura foi lançada como uma bala, atravessando a sala. No impacto, o amuleto de Merlin escorregou de seus dedos deformados e caiu no chão, girando lentamente até parar. Mas o trocado ainda estava preso ao suporte elástico de bebê, pendurado no teto, e isso teve um efeito inesperado. O impulso do golpe fez o elástico se esticar ao máximo, e então, como uma catapulta infernal, o suporte puxou a criatura de volta com o dobro da velocidade, lançando-a de volta na direção de Naruto. Como um projétil distorcido de pele e garras. Só que Naruto já estava preparado. Com um único pensamento focado, ele estendeu a mão aberta. O amuleto de Merlin, ainda no chão, brilhou intensamente com runas vivas, e então voou até sua mão com um puxão mágico, como se tivesse sido atraído por uma força telecinética. Ele fechou os dedos ao redor do amuleto no instante em que a criatura se aproximava como um borrão disforme. Pela glória de Merlin! Gritou Naruto com fervor. Num clarão ofuscante, a armadura mística explodiu ao redor de seu corpo. Camadas metálicas se encaixaram em alta velocidade, subindo por suas pernas, torso e braços, enquanto o capacete selava seu rosto com um visor reluzente. Os circuitos azuis claros da armadura brilharam como relâmpagos líquidos, percorrendo seu corpo com energia mágica pulsante. No último segundo, Naruto concentrou toda a energia encantada no punho direito, que começou a brilhar com uma luz azul intensa, quase incandescente. Era como se seu braço tivesse sido forjado no coração de uma estrela. Você escolheu a casa errada! Rugiu ele com voz amplificada pela armadura. Então ele girou o corpo e desferiu um soco colossal contra o mutante que vinha em sua direção. O impacto foi devastador. O punho de Naruto colidiu com a criatura como uma marreta divina vinda dos seus. Uma onda de choque brutal se espalhou da colisão, sacudindo as paredes e janelas, apagando momentaneamente as luzes e lançando almofadas, livros e com também os móveis com sofá e cadeiras se arrastando pela força do vento, gerando como se uma bomba tivesse explodido. O trocado voou como uma boneca de trapo, ricocheteando contra a parede e desabando no chão com um baque molhado. Fumaça espessa, azulada e fétida, começou a subir do corpo da criatura, o cheiro de carne queimada e magia corrompida preenchia o ar. A pele do trocado estava chamuscada e trincada, revelando carne cinzenta por baixo, e seu rosto deformado agora trazia marcas negras onde o golpe o atingira. Naruto permaneceu parado por um momento, ofegante. O brilho intenso do punho ainda tremeluzia, e sua respiração saía pesada dentro do capacete. Seus olhos, visíveis agora pelo visor aberto, ainda queimavam com a fúria do combate. Mas Naruto não tirava os olhos da criatura caída. A aura mística de sua armadura ainda vibrava no ar. Ele sabia que aquilo não era um simples ataque, era um aviso. E ele queria saber quem havia enviado aquele trocado para aquela casa. Com clara noite estava viva em Arcadia Oaks. As ruas estavam iluminadas por postes e letreiros de neon, e o céu limpo deixava as estrelas espreitarem discretamente por entre as luzes da cidade. Mas nada chamava mais atenção do que o som crescente de motores, risos e música ao longe, vindos do antigo estádio municipal, hoje palco do maior show de rock da temporada. O ronco elegante de um motor cortou o som ambiente. A Vespa GTS 300 Super, vermelha com faróis cromados, deslizou com suavidade pela rua até parar diante da entrada principal do evento. No banco da frente, Clara Nunes retirou o capacete com um adesivo em forma de raposa na lateral, um detalhe que Naruto colou sem ela saber, e sacudiu os cabelos, sorrindo para o espelho retrovisor.
Você realmente mandou bem dessa vez, Naruto murmurou para si mesma, o sorriso crescendo. Ela desceu da moto com leveza, usando um casaco jeans claro por cima de uma blusa roxa com o logo da banda Papa Crânio. Ao chegar à fila de entrada, Clara tirou do bolso interno da jaqueta um ingresso VIP prateado, com uma fita vermelha brilhante, acesso à frente do palco, backstage, e meet and com a banda. O segurança olhou o ingresso e, sem dizer uma palavra, fez um gesto para que ela passasse direto por uma faixa exclusiva. A multidão na fila normal soltou alguns murmúrios de inveja, mas Clara nem se abalou. Ela sabia que aquela noite era um presente, e ia aproveitá-la ao máximo. Ela passou pelo detector de metais, recebeu a pulseira VIP e um copo de refrigerante gratuito do estande da banda, e foi conduzida até a área especial bem em frente ao palco. Luzes coloridas giravam no céu acima, e o som dos instrumentos sendo afinados fazia o chão vibrar levemente. As luzes se apagaram de repente. Explosão de gritos. Fogos de artifício rasgaram o céu acima do palco. E então, o som pesado da guitarra soou como um trovão, seguido pelo grito inconfundível do vocalista do Papa Crânio. Arcadia Oaks! Façam barulho! A multidão rugiu em resposta, e Clara se viu pulando sem perceber, os braços erguidos, os cabelos voando conforme o ritmo da música dominava seus sentidos. Cada nota, cada solo, cada batida parecia libertar algo dentro dela, uma válvula de escape para semanas de tensão, segredos mágicos, perigos escondidos e um coração dividido entre a vida comum e o extraordinário. Ali, entre luzes pulsantes, fumaça no palco e o som ensurdecedor de rock pesado, ela era apenas uma garota vivendo um momento perfeito. E, mesmo sem estar ali, Naruto estava presente em cada detalhe, do ingresso VIP ao lugar perfeito para ver o show, da moto que ele confiou a ela. Ainda durante o show, o som das guitarras ecoava alto demais para qualquer conversa, mas isso não impedia os jovens na área VIP de rirem, pularem e cantarem juntos, mesmo que só se entendessem por gestos e olhares. Clara já estava suada, os cabelos grudando na testa, mas ela mal se importava. A energia da música corria por seu corpo como eletricidade. A banda iniciava um novo riff pesado quando, no canto do olho, Clara notou dois rostos familiares mais ao fundo da área VIP, próximo à grade lateral onde a visão ainda era ótima, mas o empurra-empurra era menor. Ela franziu os olhos. Não pode ser! A garota de cabelos tingidos de roxo mexia os ombros no ritmo da batida, rindo de algo que o rapaz ao lado dizia. Darcy, sempre excêntrica, usava um short preto com meia arrastão, uma camiseta oversize da banda rasgada nas mangas e óculos com lentes vermelhas, puramente estéticos. Ao lado dela, Ivan, o típico nerd de moletom, estava surpreendentemente descolado, usava uma jaqueta de couro, calça jeans escura e segurava dois copos de refrigerante. Seu cabelo estava um pouco menos bagunçado que o normal. Clara abriu caminho entre as pessoas, cuidadosamente, e parou a uns 2 metros de distância, observando os dois conversarem. Darcy gesticulava animada, e Ivan ria de algo que ela disse. Inclinando-se para ouvir melhor em meio ao som ensurdecedor. Os dois estavam muito próximos. Ela sorriu, surpresa e curiosa. Aproximou-se e acenou, Darcy. Ivan. A dupla se virou imediatamente. Darcy arregalou os olhos e abriu um sorriso enorme. Clarinha! Ela puxou Clara para um abraço apertado, quase derrubando o refrigerante de Ivan. Ivan, por sua vez, acenou timidamente, meio sem saber onde pôr as mãos. Eu não sabia que você vinha! Gritou Darcy no ouvido de Clara, para vencer o som alto. Naruto me deu o ingresso VIP, respondeu Clara, erguendo a pulseira com orgulho. Darcy soltou um assobio impressionado e piscou. Esse garoto sabe como conquistar corações. Clara riu, mas seu olhar se desviou momentaneamente para Ivan, que tentava disfarçar o nervosismo. Ela logo percebeu os pequenos gestos, como ele oferecia o copo a Darcy sem ela pedir, como seus olhos não desviavam dela nem por um segundo. A linguagem corporal não mentia. Então, vocês dois, vieram juntos? Clara perguntou com um sorriso travesso. Darcy deu de ombros,
mas seu rosto corou, mesmo sob a maquiagem pesada. Talvez, respondeu ela com um olhar lateral para Ivan. E você, veio sozinha? Clara olhou para o palco, onde o vocalista acabava de gritar: "Esta é para os corações partidos", antes de mergulhar em outro solo épico. Ela sorriu, meio triste e meio orgulhosa. Na verdade, não. O Naruto me deixou a sua moto para eu vir, de um jeito ou de outro. Darcy não respondeu de imediato, apenas segurou sua mão com carinho. Você merece aproveitar. Todos nós merecemos. As três ficaram em silêncio por um instante, sentindo a música bater no peito como um segundo coração. Clara, Darcy e Ivan, três mundos distintos unidos por uma noite de rock, juventude e pequenos sentimentos que floresciam nos detalhes. De volta com Naruto na cozinha da casa de Clara, a cozinha de Clara estava mergulhada em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som repetitivo de uma frigideira chiando e o leve tilintar de utensílios sendo usados. O trocado recobrou a consciência lentamente, seu corpo inteiro pulsando de dor. Cada centímetro da sua pele queimava como se tivesse sido mergulhado em ácido, a magia da armadura de Merlin ainda reverberava em seus nervos. Mas logo percebeu algo ainda pior. Ele não conseguia se mover. Seus olhos arregalados desceram, e o terror tomou conta de seu rosto distorcido. Ele estava deitado de costas sobre uma tábua de cortar carne, como um animal de açougue, e grandes facas de cozinha estavam cravadas profundamente em cada um de seus membros, atravessando braços, pernas em ângulos diagonais, formando um grande X de contenção cruel. Uma delas prendia até mesmo seu ombro ao centro da madeira, só para aumentar o sofrimento. A criatura tentou se debater, mas o mínimo movimento fazia as lâminas cravadas afundarem ainda mais em sua pele de pedra. Ele gritou, ou tentou. A dor era tamanha que só saiu um guincho rouco e falhado. Foi então que Naruto apareceu, de costas para ele, mexendo casualmente em algo sobre o fogão. A armadura de Merlin ainda cobria seu corpo, mas o visor do capacete estava aberto agora, revelando seu rosto relaxado e sorridente. Ah, você acordou. Bom dia, bela adormecida. Disse Naruto sem se virar, enquanto adicionava algo à frigideira com uma espátula. Você gosta de ovos com queijo? Ou prefere torradas com sangue de monstro? Completou, lançando um olhar de canto de olho, carregado de sarcasmo. O trocado soltou um grunhido de ódio, mas Naruto apenas riu. Vê, você está louco! Ele gritou, sua voz grave e distorcida oscilando entre o gutural e o desesperado. Sou o irmão da Clara. Imagina o que vai acontecer se eles me virem assim. Naruto, ainda virado para o fogão, parou de mexer a frigideira. O som do óleo chiando foi engolido pelo silêncio repentino da cozinha. Ele ergueu um copo de suco calmamente, deu um pequeno gole, e então, como se estivesse saboreando mais do que apenas a bebida, virou-se devagar. Seus olhos encontraram os do mutante preso à tábua, cada um de seus membros cravado com facas afiadas, formando um X grotesco que o deixava vulnerável e exposto. Naruto caminhou na direção dele com uma lentidão deliberada, quase preguiçosa, como um predador que já sabia que a presa não tinha mais para onde correr. Você! Disse ele, com um tom de desdém tão afiado quanto as lâminas que segurava. O irmão da Clara? Ele deu uma risada curta, seca, sem nenhum humor. Então me explica, irmãozinho. Em que parte exatamente do DNA da Clara entra um parasita troll disfarçado de bebê? Naruto se ajoelhou, os olhos fixos no rosto contorcido do trocado. Havia um fogo frio neles agora, e a criatura começou a perceber que qualquer farsa ou manipulação seria inútil. Você acha que só porque roubou a forma de um bebê vai me fazer duvidar de quem você é? Naruto ergueu a mão, com o indicador apontando diretamente para a testa do monstro. Quer saber como eu soube desde o começo? Ele deu um passo mais perto, a voz agora um sussurro carregado de ameaça. Porque eu vi o verdadeiro irmão da Clara sendo levado, arrastado por um duende no meio do dia, chorando. Os dentes do trocado rangeram alto, os olhos cheios de raiva e medo. Clara nunca vai perdoar você, tentou ele, desesperado.
Naruto inclinou a cabeça levemente, como se considerasse a ideia, mas só por um instante. É mesmo? Murmurou. Então chegou tão perto que os narizes quase se tocaram. O calor da respiração do troll fedido bateu contra a armadura prateada de Naruto, mas ele não recuou. A criatura tentou continuar com a farsa, mas Naruto o silenciou com um movimento seco da mão. Você não é o primeiro mutante que eu encontro. Nem vai ser o último. Ele se ergueu, devagar, a armadura emitindo um zumbido sutil de energia mística acumulando-se em seus circuitos. O brilho azul pálido ao redor do corpo de Naruto cintilava como relâmpagos debaixo d'água. Acha que eu não reconheceria seus truques? Sua forma falsa? Conheço alguém que te superaria em fingimento com 2 mãos nas costas. O nome dela é Nomura. Naruto virou-se, pegando uma faca menor do balcão e começou a afiá-la, com calma. O som metálico da lâmina contra a pedra ecoava na cozinha como o prelúdio de uma sentença. Ela e eu já tivemos nossos desentendimentos. Disse, com um leve sorriso sombrio. Mas uma coisa que ela me ensinou nunca saiu da minha cabeça. Ele parou, virou-se lentamente e apontou a faca direto para a garganta do trocado. Nenhum machucado sentido na sua forma troll se reflete na forma humana, a menos que o membro seja arrancado. O trocado arregalou os olhos. Isso significa que você não é tão intocável quanto pensa. Continuou Naruto, agora aproximando a faca do ombro da criatura, girando o punho como quem mede onde faria o corte. Tudo o que eu fizer com você aqui, ele cravou a ponta da lâmina superficialmente na pele dura do monstro, arrancando um filete de sangue azul escuro. Não vai deixar um arranhão sequer na falsa de irmão da Clara que você vira para humano. O trocado tentou recuar, mas as facas enterradas profundamente em seus membros o mantinham travado como um inseto em exibição. E então, Naruto deu um passo para trás. Seu olhar, antes azul como o céu de verão, agora era vermelho sangue. Um brilho sinistro, vivo, pulsava no fundo de suas pupilas. O trocado congelou, não pelo medo da dor, mas porque ele sentiu algo ali. Algo muito antigo. Algo que nem mesmo os trolls gostam de lembrar. Naruto sorriu, e seu tom era tão frio quanto a lâmina que girava entre os dedos. Agora, vamos conversar. A lâmina de Naruto tilintou sobre a bancada de madeira ao ser colocada com cuidado ao lado da frigideira. Ele não precisava mais de ameaças. O silêncio agora era sua arma. E o trocado já começava a desmoronar. O monstro, ainda preso à tábua, respirava com dificuldade. A fumaça azul que subia de sua pele ainda lembrava as queimaduras da armadura de Merlin, agora dissipadas, mas a dor permanecia gravada em seus nervos. Seus olhos se ergueram lentamente para encarar Naruto, que permanecia imóvel, braços cruzados, observando como se estivesse analisando uma peça defeituosa. A luz azul da armadura de Merlin tremeluzia de leve na cozinha abafada, lançando sombras inquietas sobre os azulejos. O cheiro de comida queimada era ignorado, o verdadeiro calor vinha da tensão no ar. Naruto permaneceu em silêncio por um momento, parado diante do trocado preso à tábua de corte. Sua respiração era lenta, mas pesada, como se ele estivesse contendo uma tempestade por dentro. Fala, murmurou ele por fim, em tom calmo, calmo como águas profundas. Mas havia algo por trás daquela serenidade. Uma fúria antiga. Controlada, porém prestes a romper. Quem te mandou? O trocado estremeceu. As facas cravadas em seus membros ficaram à luz da armadura, e ele arfou, lutando contra a dor e o medo. Você não entende, sua voz gutural lembrava o rosnado de um animal ferido. Não fui eu quem escolheu isso. Eles me mandaram. Eles? Naruto franziu levemente a testa. Eles quem? O trocado olhou para os lados, como se temesse que as sombras o denunciassem. Seus olhos dilatados refletiam mais pavor do que dor. Quando finalmente falou, foi com um sussurro quebrado, o filho de Gumar. Bular. Naruto já esperava por isso. Seu semblante não mudou. Apenas deu um passo adiante, o brilho de sua armadura se intensificando. Isso eu já sei. Sua voz era fria, incisiva.
Eu quero saber quem, ou quais, estão no comando. Além dele. O trocado soltou uma risada abafada, um som vazio, trêmulo, recheado de desespero e resignação. Só existe mais um. E ele é um mutante, como eu. Naruto o encarava sem piscar. O ar ao seu redor parecia mais denso, como se a magia da armadura começasse a reagir ao seu estado emocional. O brilho azul oscilava, e começava a escurecer em tons dourados. Diz o nome e exigiu Naruto. O trocado engoliu em seco. Havia medo genuíno em seus olhos agora. Não da dor, mas daquilo que ele estava em sua frente. Naruto. O nome dele é Strickler. O mundo pareceu parar por um segundo. Strickler, Naruto repetiu lentamente, como se a palavra estivesse cobrindo sua língua com veneno. O nome ficou suspenso no ar por um segundo pesado, carregado de um silêncio que esmagava. O seu professor de história da Arcadia Oaks completou o trocado, quase em súplica, como se tentar justificar o absurdo daquilo fosse amenizar o impacto. Naruto deu um passo para trás. Não de surpresa, mas como se estivesse recuando para conter algo dentro de si. Um tremor sutil percorreu seus ombros, irradiando pela espinha como eletricidade. Não era medo. Era raiva. Bruta. Fria. Incandescente. Seu punho se fechou devagar. Os nós dos dedos estalaram. Os olhos vermelhos arderam mais intensamente, como carvões incandescentes prestes a devorar a última camada de controle que o mantinha no lugar. Strickler. Aquele que corrigia suas provas com um sorriso educado. Aquele que olhava nos olhos dos alunos enquanto explicava os horrores das guerras passadas. Aquele que tantas vezes lhe perguntara, casualmente, sobre sua vida fora da escola. Agora tudo fazia sentido. O tom curioso demais. O olhar analítico demais. As pausas, longas demais. Ele estava vigiando. Manipulando. E Naruto, por todo esse tempo, não percebeu. O garoto virou lentamente a cabeça para o trocado, os olhos sem uma gota de compaixão. Ele estava, na sala comigo. Durante anos. Sua voz era baixa, áspera, cheia de veneno contido. Me observando. Esperando. A energia azul da armadura tremeluzia agora com traços escarlates. Um zumbido agudo preenchia o ar, o amuleto reagindo à fúria do portador. Naruto respirou fundo. Mas o ar parecia feito de vidro. Esse desgraçado deu lições sobre ética e civilização enquanto tramava minha queda, ele murmurou, com desprezo cuspido entre os dentes. Ele achou que eu era só mais um garoto, fraco. Ignorante. Fácil de manipular. Seus olhos cravaram no mutante amarrado à mesa. Mas ele vai descobrir que o garoto que ele vigiava está pronto. Naruto virou-se. O brilho da armadura diminuiu levemente, mas a tensão no ar ainda era cortante. Ele se afastou em silêncio, os passos pesados ecoando pelo chão da cozinha. O trocado engoliu em seco. E pela primeira vez desde que foi capturado, teve medo não da dor, mas do que Naruto faria com o verdadeiro traidor. De volta com Clara 2 horas depois. O show do Papa Crânio estava em seu auge. Luzes estroboscópicas piscavam como relâmpagos, banhando o palco em tons de vermelho, azul e verde. A plateia pulava em uníssono, criando uma maré viva de corpos e vozes. A bateria trovejante parecia conversar diretamente com o coração de cada espectador, e o vocalista, sem camisa e suando em bicas, gritava versos rasgados com uma paixão quase tribal. Clara, agora um pouco mais afastada da grade, respirava ofegante, segurando uma garrafinha d'água. Seu cabelo estava bagunçado, a maquiagem um pouco borrada nos cantos dos olhos, mas ela não se importava. Pela primeira vez em dias, estava conseguindo relaxar, sorrir de verdade. Até que o celular vibrou no bolso de sua jaqueta jeans. Ela franziu o senho. Quem estaria ligando naquela hora? Retirou o aparelho rapidamente. A tela iluminou seu rosto com um brilho esverdeado. Pai e mãe, dizia o identificador. O som da música tornava impossível atender ali mesmo.
Clara se afastou às pressas, acenando para Darcy e Van, que a seguiram com os olhos por um instante antes de voltarem ao show. Ela saiu da área VIP por uma lateral e foi até uma zona menos barulhenta, atrás de um container de apoio onde o som chegava abafado. Atendeu. Ela atendeu. Oi, mãe? Tá tudo bem? Do outro lado da linha, a voz de sua mãe soava um pouco abafada, como se estivessem dentro do carro. Oi, querida. Tudo bem, sim. Só ligamos para avisar que vamos chegar antes do previsto. Clara parou de andar. Antes do previsto? Como assim? Achei que só voltariam domingo de manhã. A voz do pai entrou na linha com aquele tom animado. Mudamos os planos, filhota. Amanhã cedo tem uma frente fria chegando pelo litoral, e já fizemos a nossa parte no evento beneficente, então decidimos sair agora mais cedo. Já estamos na rodovia, se tudo correr bem. Chegamos aí em casa por volta de, sei lá, 1h30 da manhã. Clara piscou, tentando processar. 1h30? Mas, vocês não iam dormir no hotel hoje? Mudança de planos de última hora, disse a mãe, com um tom leve. E você? Está em casa já. Clara hesitou por um segundo e respondeu com a confiança treinada de quem já lidava com segredos maiores do que horários de retorno. Claro. Tudo tranquilo por aqui. Ótimo. Fica com o celular por perto, tá? Se acontecer alguma coisa, te avisamos. Tá bom. Boa viagem, amo vocês. Também te amamos, querida. A ligação terminou com um clique seco. Por alguns segundos, ela apenas ficou parada, o telefone ainda na orelha, mesmo após a chamada encerrar. O silêncio atrás do container parecia mais alto que os gritos e guitarras do palco. Droga! Murmurou ela, enquanto uma leve inquietação se espalhava pelo seu peito. 1h30 da manhã. Ela olhou no relógio, 23h46. Seus pais estariam em casa em menos de 2 horas. Clara mal conseguia ouvir o som da própria respiração, abafado pelo ritmo intenso das guitarras, os gritos da multidão e os efeitos pirotécnicos do palco onde a banda Papacrânio ainda tocava a todo vapor. As luzes pulsavam em vermelho e azul por toda a arena, refletindo em seu rosto suado, ainda empolgado com a energia do show, mas agora com um nó no estômago. Ela saiu discretamente da pista principal, subindo as escadas que levavam ao setor VIP externo. O barulho do show foi ficando para trás, substituído por um leve zunido nos ouvidos. Ali, mais afastada, Clara pegou o celular e abriu a lista de contatos. Naruto. O nome estava salvo com um emoji de um coração vermelho. Chamando. Na casa silenciosa, Naruto estava parado diante da mesa onde o trocado ainda permanecia preso, imóvel, suado e ofegante. O garoto encarava a parede, o pensamento girando em torno do nome que ecoava como um tambor em sua mente, Strickler. Seu coração batia forte, o ar ao redor parecia mais pesado, distorcido pela tensão de uma descoberta que mudava tudo. O professor. O espião. O predador disfarçado. O amuleto de Merlin ainda brilhava, agora tingido por um tom avermelhado, como se fosse uma extensão viva de sua raiva. Então o celular vibrou. Naruto piscou, voltando à realidade como se tivesse sido arrancado de um abismo escuro. Ele pegou o aparelho de cima da bancada, os olhos ainda vermelhos sangue. Clara. A tela mostrava sua foto sorrindo sob o pôr do sol. Um clique silencioso ecoou dentro dele. Algo se soltando. A raiva se esvaindo. Seus olhos, antes ardentes como brasas, lentamente voltaram ao tom azul cerúleo de sempre. Ele atendeu, levando o celular ao ouvido. Oi, Clara. Como está o show? Perguntou com a voz baixa, profunda, ainda um pouco rouca do desgaste emocional. Do outro lado da linha, Clara respondeu com urgência, mas havia um toque de carinho reconfortante. Naruto, meus pais ligaram. Eles vão voltar mais cedo para casa, eu tô saindo do show agora. Disse ela, a voz abafada pelo som distante da banda ao fundo, mas ainda doce e cheia de vida. Naruto sorriu de leve, algo genuíno,
como uma brisa num dia abafado. Tudo bem. Eu te espero aqui, disse ele, suavizando o tom. Beijo, Clara. Beijo, Naruto. Eu chego rapidinho. Respondeu ela com um sorriso que ele conseguia quase ouvir antes de desligar. Naruto permaneceu por alguns segundos olhando para a tela escura do celular. Então respirou fundo, como se estivesse emergindo de um mergulho profundo. A guerra interna ainda estava ali, latente. Mas Clara. Clara era o fio que o mantinha amarrado àquilo que ele precisava proteger. Ele olhou novamente para o trocado, agora quase apagado de exaustão. Não se preocupe. Ainda não terminei com você, murmurou Naruto, com a voz agora fria e controlada. Mas por dentro, ele sabia, quando Clara chegasse, nada daquilo poderia estar à mostra. Nem o trocado. Nem a fúria. Nem a armadura. Só ele. Um carro parou suavemente na garagem da casa. As luzes dianteiras se apagaram enquanto o casal Nunes descia, um pouco cansado da viagem, mas felizes por estarem de volta. A noite estava morna, com a brisa leve carregando o cheiro distante de terra úmida e alguma flor noturna. Ofelia Nunes carregava a mala menor, enquanto seu marido, Javier, pegava sua bolsa. Você está sentindo isso? Sussurrou Javier, franzindo as sobrancelhas com um sorriso curioso. Cheira a comida de verdade. Bem feita, murmurou Ofelia, surpresa. Mas será que a Clara entraram na casa com passos contidos? A luz da sala de estar estava acesa, e ali, cercado por alguns brinquedos espalhados e uma manta dobrada no canto, o pequeno Henrique dormia profundamente no cercado para bebês, com a cabeça inclinada levemente para o lado e o polegar ainda perto da boca. A respiração era calma, suave, como o ronronar de um gato satisfeito. O coração de Ofelia Nunes se derreteu com a cena. Mas o que capturou mesmo sua atenção foi o som vindo da cozinha, o leve tilintar de louças, o sopro quente de um forno sendo aberto e um assobio alegre, familiar, vindo de alguém que definitivamente não era Clara. O que está acontecendo aqui? Sussurrou Javier Nunes. Eles se aproximaram da cozinha e pararam à entrada. Ali estava Naruto Uzumaki, usando um avental, os cabelos loiros ligeiramente bagunçados, tirando cuidadosamente uma lasanha dourada e borbulhante do forno. O cheiro de queijo gratinado, molho bem temperado e massa fresca preenchia todo o ambiente. Sobre a mesa já havia uma salada colorida com frutas secas, pãezinhos assados com ervas, uma sobremesa gelada em camadas de frutas vermelhas e creme, e um suco de maracujá fresco com hortelã, que ele tinha acabado de servir em uma jarra de vidro. Ao vê-los, Naruto se virou com um sorriso genuíno, os olhos azuis vivos como o céu limpo. Ah, boa noite, senhora e senhor Nunes. Disse com respeito, limpando as mãos no avental. Sejam bem-vindos de volta. Ofelia e Javier ficaram parados por um segundo, entre o espanto e a curiosidade, até que o rosto de Naruto os despertou da surpresa. Você é o Naruto, não é? O colega da Clara, o da peça de teatro. Disse Ofelia, reconhecendo-o com um sorriso surpreso. Esse mesmo. Respondeu Naruto, um pouco sem graça, coçando a nuca. Clara saiu por um instante para comprar uma coisa para eu terminar de preparar a comida, mas ela volta logo, então eu fiquei com o Henrique, ele estava bem tranquilo. Javier olhou de Naruto para a mesa, e depois para o bebê dormindo tranquilamente. Fez tudo isso, sozinho? Naruto deu de ombros, modesto. Gosto de cozinhar. E gosto da casa de vocês também. E aconchegante. Quis retribuir a hospitalidade. A porta da frente se abriu com um clique suave. Clara entrou carregando uma pequena sacola de papel. O cabelo e roupas arrumadas não tinha mais a mesma vibe que tinha no show do Papacrânio, mas agora, havia uma urgência suave em seus passos. Ela passou devagar pela sala, vendo o pequeno Henrique dormindo tranquilo no cercado, e parou ao ouvir vozes vindas da cozinha. Oi? Chamou, baixinho. Ofelia surgiu no corredor com um sorriso surpreso e caloroso. Filha! Que bom que voltou. Oi, mãe,
Vocês já chegaram, disse Clara, um pouco nervosa. Sim, mais cedo do que o previsto. Mas tivemos uma recepção maravilhosa, disse Ofelia. Seu amigo está nos tratando como realeza. Clara sorriu, relaxando. Sentiu o cheiro da comida deliciosa, e aquele aroma imediatamente a levou para a cozinha. Quando ela entrou, viu Naruto de costas, servindo porções de lasanha nos pratos. Ele se virou ao perceber sua presença, os olhos azuis vibraram ao vê-la, e um pequeno sorriso se formou em seu rosto e o reconhecimento do plano de Naruto que ele enviou por mensagem enquanto voltava para casa. Ela tinha que admitir era ousado e ao mesmo tempo muito arriscado com ela voltado para interpretar o seu papel de uma filha que saiu rapidamente só para comprar uma coisinha no supermercado 24 horas. Oi, disse Clara, meio ofegante. Eu sabia que vocês estariam chegando. Então eu fui comprar uma última coisa pro jantar. Um toque final. Ela ergueu a sacola e se aproximou, entregando-a a ele com um gesto leve. Naruto pegou a sacola com curiosidade e espiou dentro. Seus olhos se iluminaram. Manjericão fresco? Disse ele, surpreso. E parmesão ralado na hora. Clara, isso é perfeito. Achei que daria um toque especial, respondeu ela, agora ruborizada de leve. Você faz todo esse esforço, pensei que era justo ajudar um pouco. Naruto sorriu, um sorriso que não era só de agradecimento, mas de genuíno carinho. Você sempre pensa nos detalhes. E você sempre pensa em tudo, rebateu ela, com um brilho nos olhos. Naruto tirou uma folha de manjericão da sacola e cheirou. Isso vai levantar o aroma da lasanha, e esse parmesão, já imagino no topo da sobremesa também. Combina com frutas vermelhas e creme? Perguntou ela, com uma sobrancelha arqueada. Tudo combina com carinho, disse ele com simplicidade. Clara ficou em silêncio por um segundo, apenas observando Naruto enquanto ele polvilhava o parmesão sobre as porções com precisão quase cerimonial. O jeito como ele se movia, concentrado, seguro, com a cozinha tão viva em suas mãos, fez algo aquecer em seu peito. Ofelia e Javier entraram logo depois, sorrindo ao ver os dois juntos. Essa lasanha tem assinatura dupla, então, disse Javier, se aproximando da mesa. Perfeita. Assinatura e alma, completou Naruto, colocando o prato de Clara na mesa. Sem sabe o que tinha acontecido naquela casa mais cedo com Naruto e não Eren que Ofelia deu um passo à frente, tocando levemente o braço de Naruto com um gesto maternal. Você é um rapaz muito especial, sabia disso. Naruto sorriu, abaixando um pouco o olhar, claramente sem saber como reagir. Obrigado, eu só quero que Clara e o Henrique estejam bem. Javier cruzou os braços, observando o jovem com mais atenção. E então assentiu com a cabeça. Bom, não vou mentir. Eu estava com fome. E se esse cheiro for metade do que parece, pode se sentar, Sr. Lake. A lasanha está no ponto, disse Naruto, com um brilho no olhar. Enquanto ele terminava de montar os pratos, Ofelia Nunes ajeitou o bebê no cercado com carinho e tirou o casaco. Naruto, fique à vontade. E obrigada. De verdade. Clara tem muita sorte de ter alguém assim por perto. Naruto apenas sorriu novamente, e em seu peito, uma calma diferente cresceu. Aquele era um lar, e mesmo que não fosse o dele, era ali que ele queria proteger tudo o que importava. A mesa estava posta com um capricho digno de restaurante, pratos de porcelana branca bem alinhados, talheres brilhando sob a luz suave da luminária, e um centro de mesa com velas baixas e discretas. Flores silvestres que Naruto havia colhido mais cedo no jardim. Clara já havia se acomodado ao lado do pai, e Naruto, à esquerda de Ofelia, terminava de servir as taças com um suco natural feito por ele mesmo, uma mistura refrescante de laranja, morango e hortelã. O aroma no ar era simplesmente irresistível. Javier, com o garfo na mão, olhou para o prato à sua frente com admiração. Olha, essa lasanha está linda. E o cheiro? Naruto, você preparou isso tudo sozinho? Naruto sorriu com humildade, assentindo. Sim, senhor. Fiz questão.
Achei que seria uma boa forma de agradecer por me receberem aqui. Mesmo de surpresa. Ofelia olhou para Clara com um sorriso enviesado antes de voltar-se para Naruto. Surpresa agradável, diria eu. Estamos mais acostumados com pizza congelada ou encomendas de última hora nas noites movimentadas. Eles riram, e Naruto relaxou ainda mais. Bom, essa lasanha tem 3 camadas de molho, um de tomate com ervas, outro com carne refogada lentamente e o terceiro com um creme branco de queijo suave. Espero que não esteja salgado demais. Só tem um jeito de descobrir, disse Javier, já cortando o primeiro pedaço. O silêncio se seguiu por um instante enquanto todos levavam o garfo à boca. O primeiro impacto foi imediato. Javier arqueou as sobrancelhas. Uau, ele murmurou, olhos arregalados. Isso tá melhor que qualquer restaurante italiano que eu já fui. Ofelia sorriu surpresa, cobrindo levemente a boca. É sério, Naruto, isso está divino. Clara, que já conhecia o talento dele na cozinha, observava com carinho, vendo a conexão começar a se formar entre Naruto e seus pais. Era sutil, mas nítida. Naruto agradeceu com um leve aceno de cabeça. Fico muito feliz que tenham gostado. Gosto de cozinhar, me lembra do meu pai. Ele dizia que a comida sempre conta uma história. Javier limpou a boca com o guardanapo. Ele devia ser um grande homem. Era, sim. Naruto respondeu com um brilho suave no olhar. Forte. Gentil. E carinhoso. Ele me ensinou tudo sobre disciplina e sobre cuidar das pessoas que a gente ama. Ofelia o encarou por um instante, em silêncio. Havia ali uma maturidade incomum para a idade. Um peso invisível que o tornava mais sólido. Sabe, Clara nos contou um pouco sobre você, disse ela, colocando o copo na mesa. Mas eu imaginava que fosse só mais um colega da escola. Nunca pensei que fosse alguém assim, tão centrado. Maduro. Naruto coçou a nuca, meio sem graça. Ah, eu só tento fazer o meu melhor. Javier riu baixo. Bom, se o seu melhor for sempre assim, acho que vamos ter que convidá-lo mais vezes. Naruto riu junto, genuinamente contente. Clara, por sua vez, sorria discretamente enquanto observava. Havia orgulho nos seus olhos, e um pequeno brilho de algo mais. Depois da lasanha, Naruto trouxe uma travessa com uma sobremesa delicada, taças com frutas vermelhas, creme de baunilha e uma leve camada de parmesão caramelizado por cima. Javier franziu a testa, curioso, mas após a primeira colherada, soltou um sonoro. Isso aqui é um crime de tão bom. Naruto, disse Ofelia, pousando a colher, você tem algum plano de seguir carreira com isso? Cozinha? Hotelaria? Alguma coisa assim. Naruto hesitou, os olhos vagando por um segundo. Talvez. Talvez sim. Mas por enquanto, só quero garantir que as pessoas que gosto estejam bem alimentadas e felizes. Silêncio respeitoso. Ofelia assentiu lentamente, e Javier inclinou-se levemente na cadeira. Sabe, Naruto, se quiser passar mais tempo aqui, ou cozinhar de novo, não precisa esperar um evento especial. Concordo, disse Ofelia. A casa estará aberta. Clara não conteve o sorriso largo que tomou conta do rosto. Naruto acabará de ser oficialmente acolhido. E enquanto o pequeno não Henrique ao fundo, dormia falsamente, e a conversa à mesa fluía leve e cheia de risos, um sentimento morno e sincero preenchia a casa. Naruto não era apenas o colega da peça de teatro, era agora parte daquela família, mesmo que ninguém tivesse dito isso em voz alta ainda. A noite estava fresca, envolta por um céu limpo salpicado de estrelas, e a rua tranquila do bairro de Arcadia Oaks estava mergulhada num silêncio pacífico, quebrado apenas pelo som suave dos grilos e do vento farfalhando pelas folhas. A calçada em frente à casa da família Nunes estava bem iluminada pela luz do poste da esquina, criando um halo dourado que destacava a cena com delicadeza cinematográfica. A Vespa GTS 300 Super de Naruto reluzia sob a luz suave. De pintura vermelha vibrante e cromados impecáveis, o veículo parecia uma extensão do próprio Naruto, ousada, clássica, mas confiável.
Ele ajustava calmamente o capacete preso ao gancho lateral, enquanto ao seu redor, a família de Clara se reunia para se despedir. Clara estava ao lado dele, com um sorriso calmo nos lábios e as mãos cruzadas à frente do corpo, os olhos brilhando discretamente sob a luz da varanda. Seu cabelo dançava suavemente ao sabor do vento noturno. Tem certeza de que não quer que a gente te leve, Naruto? Perguntou Javier com uma voz amistosa, apoiando-se no batente da porta. Tá tarde. Naruto sorriu, já encaixando as luvas nas mãos. Está tudo bem, Sr. Nunes. A Vespa me conhece tão bem quanto eu conheço ela. Chegou em casa tranquilo. Essa moto parece sair de um filme, comentou Ofelia, olhando para o veículo com uma curiosidade encantada. É linda. Ela é, disse Naruto, orgulhoso. Eu comprei ela bem recentemente, e fiz alguns ajustes pessoais. Javier estreitou os olhos, brincando. Ela voa também ou só brilha? Naruto riu, acenando com um gesto ambíguo. Isso. Ainda é segredo. Todos riram, inclusive Clara, que deu um leve empurrão de brincadeira no braço de Naruto. O não Henrique, o bebê, agora acordado e nos braços de Ofelia, observava tudo com olhos normais mais temerosos por dentro. Naruto estendeu a mão e afagou delicadamente a cabeça do pequeno. Boa noite, pequeno. Sonhe com cavaleiros de armadura prateada brilhante, diz Naruto com um breve olhar sombrio e com a voz mais profunda do que o normal. Ofelia sorriu com ternura ao ver o gesto. Era difícil não gostar de Naruto. Ele tinha uma calma natural, uma doçura simples, mas também um olhar firme, como alguém que já tinha visto e enfrentado muita coisa, mesmo sendo ainda tão jovem. Javier se aproximou e estendeu a mão. Naruto, foi um prazer. Sério. A comida, a conversa, sua presença. A porta está aberta, sempre. Naruto apertou sua mão com firmeza respeitosa. Obrigado, senhor. Fico feliz de verdade por me acolherem. Clara sempre fala bem de vocês, e agora entendo por quê. Ofelia se aproximou em seguida e deu um breve abraço em Naruto, o tipo de gesto que surpreende, mas aquece. Cuide-se no caminho. E venha jantar conosco outra vez. A Clara parece mais leve com você por perto. Naruto assentiu, um pouco sem palavras, e virou-se para Clara, que agora caminhava com ele até a calçada. Os dois pararam perto da Vespa. Foi uma boa noite, murmurou Clara, olhando para ele. Meus pais realmente gostaram de você. E eu gostei deles também. É fácil entender de onde vem tanta luz. Clara sorriu, meio envergonhada. Ele sabia ser gentil nos momentos certos, sem exagero. Era algo raro. Naruto colocou o capacete, mas antes de subir na moto, olhou nos olhos dela. Se precisar de mim, me liga. A qualquer hora. Eu sei, respondeu Clara suavemente. E se você demorar muito para aparecer, meus pais provavelmente vão te mandar mensagem. Ambos riram discretamente. Naruto montou na Vespa, girou a chave, e o motor ronronou com um som leve, quase elegante. Com um último aceno para todos, ele acelerou devagar, descendo a rua sob as luzes dos postes, desaparecendo como uma brisa firme na noite de Arcádia. Clara ficou parada na calçada por mais alguns segundos, observando até o ponto onde a moto virou a esquina. Seus pais se aproximaram silenciosamente, e os três voltaram para casa com o bebê, agora novamente fingindo estar cochilando. Mas o ar estava diferente. Naruto havia deixado algo naquela casa, algo bom e ao mesmo tempo terrível. A estrada de volta estava quase deserta. As luzes dos postes passavam como vultos dourados sobre Naruto enquanto ele deslizava com firmeza pelas ruas tranquilas de Arcadia Oaks, montado em sua Vespa GTS 300 Super. A brisa da noite roçava seu rosto, mas não trazia alívio. Seus olhos, agora novamente vermelhos, ardiam, não de fúria descontrolada, mas de foco puro. Seus lábios estavam cerrados, o maxilar travado. Um turbilhão de pensamentos pesava sobre seus ombros. O trocado. Que fingiar ser o irmão de Clara.
A lembrança da confissão feita durante o interrogatório latejava como uma ferida aberta em sua mente. Naruto apertou o guidão da moto com mais força, os dedos envoltos nas luvas de couro rangeando levemente contra o material Strickler. O maldito professor de história. Um mutante. Um comandante oculto. Um espião. Alguém que fingia ser humano, e vigiava não só a escola, mas a Clara. Naruto bufou baixo, quase como um rosnado, enquanto passava por uma avenida deserta e cortava o vento. Ela não vai, sabe? Ao longe, o bairro onde morava surgia entre colinas e sombras suaves. A moto desacelerou, e Naruto curvou levemente o corpo, concentrado, silencioso. Não havia mais espaço para hesitação. Agora que Strickler estava exposto, e que o elo de Clara e sua família com os mutantes era mais profundo do que qualquer um imaginava, o jogo tinha mudado. Ele sabia que a guerra nas sombras estava prestes a se intensificar. E quando isso acontecesse, ele estaria pronto. Fim de capítulo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.